Olá amigos, tudo bem com vocês? É uma honra para mim poder falar com vocês aí de Xaxim. Um abraço a todos, que Deus continue abençoando, principalmente nessa semana especial, onde nós estamos clamando a Deus, orando, buscando a presença do Espírito Santo na nossa vida. E eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá, e uma história, que está lá em 1 Samuel, capítulo 4. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 4, nós vamos ler alguns textos e vamos meditar e refletir nesta manhã. Olha o que diz. 1 Samuel, capítulo 4, diz assim: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Saiu a peleja contra os filisteus, contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Efeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Veja, Israel foi à batalha e veio a ordem do profeta para que eles fossem à batalha. E eles foram determinados e certos da vitória, porque era um grande exército, já tinha ganhado várias outras batalhas e agora eles foram determinados para ganhar. Mas houve grande derrota, 4.000 homens caíram e eles falaram: mas como? O que aconteceu? E aí eles falaram: peraí, entendemos. Nós esquecemos da arca do Senhor, da presença do Senhor. E aí no verso 3 em diante continua dizendo: Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor. Agora sim, eles esqueceram da arca do Senhor, então trouxeram a arca do Senhor para estar junto deles, a presença que simbolizava a presença de Deus. Talvez seja isso que eles tivessem sido derrotados. E aí, olha o que aconteceu no verso 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? E aí eles ficaram com medo. E aí o povo se animou, agora a arca do Senhor estava com eles, a presença de Deus estava com eles. Eles se animaram e foram para derrotar os filisteus. E eles bradaram com grande voz e os filisteus ficaram com medo. Ai de nós! E o que aconteceu? Veja no verso 10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. E a cada um fugiu para sua tenda, e foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. 30.000 homens, mais do que a primeira derrota. Eles estavam com a arca, com a presença de Deus, mas foram derrotados. E eles falaram: mas como? Mas ainda mais, olha o que aconteceu. Foi tomada a arca de Deus e mortos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. E veja o que aconteceu. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como que esperava, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. E o verso 17. Então respondeu o que trazia as novas, disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli, cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço. E morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: Não temas,
pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino Icabod, ou algumas traduções, Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. E isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Por que tudo isso aconteceu? Se eles estavam com a arca, se eles estavam com a presença, eles estavam obedecendo ao profeta. Por que isso aconteceu? Por que essa derrota terrível e a arca de Deus foi tomada? A gente precisa, para entender, a gente precisa voltar no capítulo 3. E olha o que diz no capítulo 3 de 1 Samuel. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então veja, eles estavam fazendo os seus rituais, estavam com a arca de Deus, mas eles não se aperceberam que a glória do Senhor tinha saído do meio do povo. Foi-se a glória de Deus. Quando eu olhei essa história, eu fiquei pensando, será que nós estamos vivendo esses dias? Onde nós, como igreja, estamos fazendo os nossos rituais, indo à igreja, mas será que a glória de Deus se retirou das nossas igrejas? Será que o poder do Espírito Santo se retirou da vida da igreja, se retirou da minha e da sua vida? Foi-se a glória de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus era muito rara e a lâmpada estava quase a se apagar. A lâmpada estava quase a se apagar. O que alimentava a lâmpada dentro do templo precisava estar acesa todo momento. E era alimentado com o óleo, o azeite, o Espírito Santo, representado pelo Espírito Santo. Foi-se a glória de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos voltar mais à palavra de Deus e buscar mais o poder do Espírito Santo para que a lâmpada de Deus não se apague, para que ela continue ainda iluminando os corações, porque nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Tem um texto que diz assim: sempre que Deus entenda conceder grande graça ao seu povo, Ele é quem primeiro os impele a orar. Deus, que queria um reavivamento em Israel, por isso permitiu essa grande derrota, para que eles se apercebessem que eles estavam dando pouca atenção à palavra de Deus e não estavam buscando o poder de Deus. Nós precisamos buscar a palavra de Deus e buscar o poder do Espírito Santo. Sabe o que mantinha ainda a lâmpada acesa, diz Ellen White, nesses tempos? A oração de uma mulher. A oração de uma mulher que orava, que buscava. E essa oração era a oração de Ana. Precisamos orar, precisamos deixar a lâmpada do Espírito Santo acesa, o poder do Espírito Santo ativo na igreja. Por isso eu conclamo você a continuar orando durante essa semana, buscando o poder do Espírito Santo, estudando a palavra de Deus, para que nós possamos ter a unção do Espírito Santo para cumprir a missão que o Senhor concedeu a nós. Que Deus abençoe você. Ore, busque, clame, porque nós não queremos que a glória de Deus vá-se embora. Nós queremos a presença de Deus em nossa vida. Nós queremos a presença de Deus conosco. Que Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado pela oportunidade que temos de entender que precisamos da Tua Palavra e precisamos do poder do Teu Santo Espírito em nossa vida. Derrama sobre nós o Teu poder para que possamos ser capacitados para o cumprimento da missão. Nós queremos a glória do Teu poder em nossas vidas e na vida da Tua igreja. Abençoe os irmãos de Xaxim nessa semana especial. Te pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém, Senhor.